Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é o irmão Bruno, sou seminarista da IBAPA, Igreja Batista Primeiro Amor. E é muito bom estar aqui com os irmãos, ter essa oportunidade de estar transmitindo para os irmãos esse momento de crise, né? A nossa EBD 06, mostrar para o mundo que a nossa igreja não parou, né? E nós continuamos avançando. Então você que não faz parte da IBAPA, você que não tem a sua revista, tá bom? Não se preocupa, porque nós vamos estar projetando então todos os textos, todo o conteúdo que é necessário para vocês estarem acompanhando essa aula. E fiquem à vontade para mandar comentários, para tentar interagir com a gente aí no chat, tá bom? A nossa lição, então, a nossa aula de número 6, tá? Meia dúzia. O ser discípulo em diferentes contextos. E o discípulo e seu mestre no contexto veterotestamentário, que é o contexto do Antigo Testamento, helênico e judaico-romano. Inicialmente a gente vai estar então lendo aqui uma frase de Kate Phillips. Ele diz o seguinte: a mensagem de Cristo era clara. O amor espiritual serve e não deseja ser servido. O serviço é a forma mais alta de liderança. O cristão maduro escolhe servir em vez de ser senhor em toda situação. O que isso está querendo dizer para nós, né? O que essa palavra de Phillips, ele queria dizer exatamente aquilo que nós já aprendemos acerca do Evangelho de Cristo, né? Aprendemos então que o cristão é aquele que serve, é aquele que está sempre em primeiro lugar, que está à frente, que se dispõe a trabalhar, que dispõe ao ID, aquele que veste a camisa, que entende a grande comissão, entende como uma missão que é para você, né? De estar indo até onde você pode ir, fazendo tudo aquilo que você pode fazer, tudo que tiver ao seu alcance, e estar se colocando sempre à disposição para trabalho mesmo. Continuando, a gente vai estar lendo aqui então dois versículos de Jesus, na palavra de Cristo. Então ele diz que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou, João 15:12. E João 13:15, após lavar então os pés dos discípulos, ele vai falar então que ele nos deu o exemplo e que então nós devemos fazer assim como ele fez, né? Então se a gente começa a pensar, começa a refletir acerca daquilo que Jesus fez, daquilo que foi o trabalho de Jesus aqui na terra, o trabalho de servir, de tentar se aproximar então de nós como criaturas, de aproximar daquilo que nós somos, daquilo que nós entendemos, então nós começamos a perceber que o nosso chamado sim é um chamado para servir. E nós somos colocados diante dessas perguntas. Olha só, você entende que caso tenha realmente se comprometido com o Evangelho é um servo? Você entende? Você, meu irmão, que está aqui comigo essa manhã, você entende então que nós devemos servir a Cristo, mas não somente a Cristo, servir a todas as pessoas, assim como Jesus, o Deus que se fez carne, que se habitou no meio de nós, o Criador do universo, então ele se predispõe a lavar os pés das suas criaturas, assim como a nossa revista diz, então, sendo ainda uma das 12 que iriam traí-lo, e mesmo assim ele então mostra que é exatamente isso, é exatamente esse o modelo que nós devemos seguir, que independente daquilo que as pessoas vão fazer para nós ainda, independente daquilo que as pessoas já fizeram para nós, já nos distrataram, nós precisamos amar as pessoas, precisamos entender que nós somos o outro lado. Se existe dois lados dessa moeda, nós somos o lado que vai trabalhar, que vai servir, que vai buscar o contato. Amém? E como isso soa para você? Será que você parece soa com humilhação, então tem que servir? Será que a servidão é algo que é humilhante? De maneira alguma. Servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, é uma dádiva, né? É um privilégio, não uma humilhação. Como você se relaciona com a execução de tarefas simples, como, por exemplo, carregar peso, varrer o chão? Então, será então que quando as nossas igrejas voltarem, né, após tanto tempo fechado, e então a gente estiver convocando aquele mutirão de limpeza, será que o irmão vai estar disposto a se envolver, a arregaçar as mangas, a trabalhar, a ajudar? Precisamos refletir sobre isso. Será que nós temos entendido então que é uma tarefa menor e talvez por isso nós então não podemos estar executando? Quando o assunto é o amor ao próximo, as orientações e o exemplo de Cristo não deixam espaço para aquilo que você pode considerar inferior à sua capacidade. Então a gente não pode estar se sentindo
que determinada tarefa, não, eu sou bom demais, eu não posso, então, estar fazendo determinados tipos de trabalho, determinados tipos de atuações, então, na minha igreja, não, aquilo ali. Então, aí a gente começa, então, a escolher aquilo que nós queremos fazer, queremos, então, dizer aquilo que nós podemos trabalhar ou não. Esse não é o pensamento de um servo, né? O servo, ele está à disposição e ele está enganjado na missão, ele vai trabalhar da maneira que se apresentar para ele vai fazer aquilo que se apresentar para ele fazer, e é isso que nós devemos fazer. Quando o nosso pastor então nos chamar para ir, para trabalhar, para levar, para fazer, então nós precisamos ter esse coração preparado para servir, né? E aqui ele diz então que nós devemos refletir com carinho sobre as questões propostas, né? É o momento de você, então a gente está orando e pedindo essa orientação do Senhor. Então ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Deus, obrigado porque o Senhor tem trabalhado em nossos corações, o Senhor tem nos dado essa motivação, então, de sermos servos, de te servir com um coração humilde, primeiramente, Deus. Que nós venhamos a entender, Pai, que não existe nenhum trabalho que é pequeno demais para nossas pessoas, pelo contrário, nós é que somos pequenos demais, Senhor Deus. Nos usa, coloca em nossos corações esse desejo de servir continuamente, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, entrando na nossa lição propriamente dita, vamos tentar nos lembrar, então, quais relações nós vemos, então, no Antigo Testamento, quais são os modelos de discipulado que nós temos no Antigo Testamento, e você vai ver que esse conceito ele é muito próximo do conceito de serviço, de um mestre e um aprendiz e alguém que é superior ensinando aquele que é inferior. É assim que era tratado no Antigo Testamento. Mas nós também veremos o discipulado no judaísmo, como ele funcionava, um pouquinho de como foi então no helenismo, né, naquele período de ocupação grega. E por último eu vou falar um pouquinho de contexto atual, isso não está nem na nossa apostila, mas a gente vai estar falando um pouquinho, tá bom? Então, a nossa revista ela vai nos propor alguns modelos, alguns exemplos então que nós possamos estar relembrando, né? Inicialmente, então, nós temos ali Jetro, Reuel e Moisés, né? Como foi o discipulado no caso deles? Moisés, então, ele veio a servir 40 anos na casa de Jetro, seu sogro, também chamado Reuel, né? Assim como a gente acompanha na nossa revista. Então, Jetro ele tinha esses dois nomes, né? E então, quando Moisés ele abandona o palácio, ele vai, fica 40 anos servindo a Jetro como genro, e após Moisés começa a liderar o povo e acontece aquele episódio onde então Moisés está julgando ali o povo e passando o dia todo julgando, e o seu mestre, né, aquele que o ensinou, lembrando então que Jetro era um sacerdote em Midian, assim como nós vemos na nossa revista. Então o sacerdote Jetro ele vai e ensina a Moisés naquele momento, falando: não, Moisés, se você se dispor a julgar todo esse povo, certamente você se cansará e o povo também. E Moisés então escuta o conselho de Jetro, escuta o conselho daquele que tem mais experiência, daquele que é o mestre. Moisés ali então, na sua postura, uma postura de discípulo, e ele então passa a ouvir aquilo, e então ele escolhe comandantes de 100 e de 1000, e ele então consegue executar o serviço, né? A palavra então que eu tenho para descrever esse relacionamento entre Reuel e Moisés seria a confiança, né? Uma confiança que foi estabelecida de 40 anos, entre um sogro e seu genro, e é a mesma confiança que nós devemos ter com os nossos mestres, os nossos líderes, né? A confiança que nós precisamos desenvolver então com o nosso pastor, com aquele que nos discipula, com aquele que está mais tempo na caminhada. Precisamos desenvolver relações de confiança para então, quando tivermos essa oportunidade de termos, recebermos conselhos, de termos a nossa fé testada, a gente venha a ser aprovado. O segundo exemplo que nós temos então no Antigo Testamento é ali aquele exemplo de Moisés e de Josué. Então Moisés ele ensina tudo aquilo que ele precisava ensinar para Josué,
Ele ensina então todos os princípios, o conhecimento, todas as leis de Deus. E então Josué, após estar à frente ao povo, ele vai dizer lá em Josué 24, né? Então vocês escolhem aí se vocês vão servir os deuses além do Jordão, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Porque ele era obediente, ele havia aprendido então com o seu mestre que ele precisava obedecer às leis, aquilo que lhe havia sido passado, tudo aquilo que havia sido ensinado a ele, e ele foi fiel. E nós vemos então também um outro exemplo diferente agora, né? Nós tivemos ali o exemplo familiar de sogro e genro, tivemos então um exemplo ali de Moisés e Josué, o mestre, aquele que está mais tempo na caminhada, e Josué, o seu discípulo. E também temos outro exemplo familiar, né, de Ruth e Noemi, e é o exemplo em que a gente aprende sobre lealdade, não é? Quando então Noemi, quando Ruth, após tudo aquilo que ela passou em vida, ela então consegue virar e falar: não, onde você for eu irei, aonde morrer, morrerei, o seu Deus é o meu Deus. Então é preciso observar então que no Antigo Testamento, além da confiança, da obediência, era preciso estabelecer relações de lealdade. O discípulo ele era aquele que era o mais leal, aquele que era o mais próximo, aquele que suportaria então o mestre no momento da dificuldade e vice-versa, né? Então não era só o aprendizado, não era só a obediência, era uma lealdade, era um relacionamento leal. Então nós temos também Elias e Eliseu, né? Os demais profetas. Isso nos ensina então que nós devemos criar filhos na fé. Precisamos preparar a sucessão. Quem vem depois? Como vai ser? Será que então nós temos sido bons discipuladores? Será que nós temos depositado a semente na próxima geração? Será que eles têm entendido? Então eles confiam no nosso trabalho? Eles entendem aquilo que nós temos feito? Será que são discípulos obedientes que seguem as leis que nos são passadas, né? Que não é nada diferente daquilo que já foi apresentado no Antigo Testamento? Devem obedecer à lei de Deus, obedecer à palavra do Senhor, mas também devem ter lealdade para com seus líderes. Será que nós temos ensinado os nossos filhos na fé acerca disso? Que eles devem ser leais aos seus líderes, leais à liderança. E nós precisamos pensar nisso, pensar assim nos nossos filhos na fé, na próxima geração. E isso também tem muito a ver com a família, né? A família que é a nossa primeira obrigação. Nós devemos, sim, alcançar pessoas, devemos, sim, criar filhos na fé daqueles que estão à nossa volta, daqueles que nós discipulamos na igreja, das pessoas que nós alcançamos em Cristo, mas certamente falharíamos se a nossa família não viesse a aprender, não viesse a nos seguir. Nós nos sentiríamos frustrados se os nossos filhos então não desenvolvessem esse mesmo sentimento de cuidado pela palavra, de diligência, de amor por aquilo que o Senhor já tem feito por nós, né? Então nós temos esse exemplo que é passado. Por exemplo, quando nós vemos ali Samuel na casa de Eli, nós vemos então que ele estava servindo e ele criou esse cuidado, ele criou esse respeito pela palavra. Apesar dos filhos de Eli não serem desobedientes, mas Samuel ele entendia a responsabilidade, ele entendia então aquilo que precisava ser feito, ele entendia a maneira que ele deveria se portar em relação ao sacerdócio. Amém? E aí nós chegamos no discipulado no judaísmo, né? Como então funcionava esse discipulado, né? Como eram as tradições judaicas, a tradição que se desenvolveu mais à frente, né? No judaísmo nós vemos então que eles têm muito esse sentido aí de aprender, né? Muito próximo ao conceito do aluno. Nós temos um mestre, nós temos os seus alunos, né? Vemos também que no judaísmo suas diversas escolas, né, rabínicas. Havia um mestre e haviam aqueles que o seguiam, né? Nós vemos então toda aquela discussão depois no Novo Testamento: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Então era importante, os discípulos se relacionavam, se identificavam de acordo com o mestre, né? Com o seu rabi. Os rabis ou doutores da lei, eles reuniam seus discípulos em torno de si e transmitiam a sua doutrina, né? A maneira como eles interpretavam então
a palavra, nós vemos na época de Cristo, no Novo Testamento ali, que haviam várias facções, né? Vários mestres ali, os saduceus, os fariseus. Então tinha ali toda o que aqueles mestres transmitiam para aqueles que estavam abaixo deles, não é mesmo? Para um hebreu era mais importante saber viver do que viver. Então qual era o modo de vida, como era a maneira com que eles viviam a Torá, né? Os profetas. O mestre não baseava então seu ensino apenas em teorias. Ele ensinava com a sua própria, deveria ensinar com a sua própria vida, né? A gente observa então lendo quando Jesus se relaciona com os judeus do seu tempo, a gente vê que alguns estavam bem aquém de seguir aquilo que a palavra determinava. Os discípulos então eles tinham que conviver com seus mestres porque era observando o que eles aprendiam a viver. Então não era diferente daqueles exemplos que nós já lemos do Antigo Testamento. Então Moisés aprendeu a maneira como Jetro respeitava a palavra de Deus e como ele se comportava. E isso fica muito claro, então, quando ele tem o contato com a sarça ardente, ele sabia exatamente aquilo que ele deveria fazer, a reverência que ele tinha que ter. E Josué, em relação a Moisés, também a mesma coisa, a convivência, ele vivia perto, ele aprendeu, ele sabia exatamente aquilo que ele tinha que fazer, ele sabia que Deus seria com ele, porque ele poderia confiar na palavra que Deus já havia deixado para ele. Nós vemos então outras características aqui do discipulado no judaísmo. O ensino era um ensino itinerante, né? Eles andavam de cidades em cidades, e era vivencial, então eles procuravam sempre relacionar ao seu dia a dia, relacionar então como é que nós vamos nos portar em relação a isso, a determinado tipo de conhecimento, a determinado tipo de ação, determinado tipo de situação em que nós estamos passando, o que eu posso aprender com isso. Nós vemos isso nos ensinos de Jesus, por exemplo, as parábolas, né, com situações cotidianas, com exemplos bem fáceis de se entender, procurava relacionar situações da vida para então passar os seus conhecimentos. Eram escolhidos pelos discípulos, então nós vemos que a diferença principal, né, nesse tutorado de Cristo, os discípulos é que escolhiam os mestres, e vemos que com Jesus foi muito diferente, né? Ele escolhe cada um em particular, ele escolheu cada um a dedo, ele sabia exatamente o que ele queria de cada um deles. No caso no judaísmo é um pouquinho diferente, porque os mestres então eles têm o seu renome, né? Eles tinham o seu nome, e através disso os discípulos escolheriam um mestre A ou B de acordo com os tipos de ensinamento da família, como que aqueles ensinamentos se comunicavam então com aquilo que a família acreditava. Então esses discípulos eram encaminhados já para o seu mestre e não o mestre escolhendo seus discípulos. Eles não aceitavam mulheres como discípulos, né? E logicamente que quando nós estudamos a história, não só cristã, mas a história do mundo de uma maneira geral, é natural então que isso fosse assim, porque para aquele contexto, né, não que fosse correto, mas para aquele contexto, a mulher ela tinha muito pouco espaço para voz, não é? Muito diferente, graças a Deus, do que nós vemos hoje. Hoje nós temos grandes líderes, grandes pregadoras, grandes obreiras. Então, era um contexto completamente diferente, né? Então, nós vemos que até esse significado, essa relação entre o cidadão e o estudo e a palavra, né? E vemos então, por exemplo, quando Paulo vai dizer que a mulher deveria ficar calada, cada coisa num contexto completamente diferente. O nosso contexto hoje ele é outro, o nosso contexto é um contexto aberto, com bastante espaço, né? Para que as mulheres então sejam discípulas, mas no judaísmo eles tinham um contexto e um entendimento diferente. Continuando, então, nós temos também o discípulo, ele acompanhava o seu mestre por um tempo, então o discipulado no judaísmo era um discipulado, como a gente falou ali, de relacionamental e de proximidade.
O discípulo ele precisava acompanhar, não tinha como nós temos hoje, né? Você quer seguir então os conhecimentos de Kate Phillips, como nós lemos hoje, você vai, tem livros de grandes pensadores, teólogos através do tempo, você pode buscar e encontrar, por exemplo, sobre Calvino, sobre Lutero, sobre John Wesley, sobre Armínio, você consegue encontrar com facilidade. Naquela época não havia, a escrita não era tão disseminada, não tinha tanto acesso à literatura. Então era claro que para que o discípulo então ele fosse aprender algo, ele deveria caminhar com o mestre, ele precisava passar tempo. Continuando aqui, o alvo é aprender a lei que Deus tinha revelado por intermédio de Moisés, tanto é que até hoje, para o judeu ortodoxo, a Torá é o seu livro de fé e conduta, né? É o livro em que eles utilizam para seguir fielmente ali a sua fé. Eles tinham um certo prestígio com o mestre, né? Apesar o discípulo que escolheu o mestre, mas com o tempo, então, era desenvolvido nós tínhamos o desenvolvimento dessa relação de discípulo e mestre, é aquele que está sempre ali, está sempre trabalhando, está sempre junto, não é mesmo? Quando a gente vê, eu citei exemplo, por exemplo, de Samuel e Eli, Samuel era aquele servo que estava sempre ali trabalhando, e Eli, até quando ele foi ficando cego, então Eli chamava Samuel para executar as suas funções ali no santuário, para apagar as lâmpadas e certamente varrer, buscar água. Então havia esse desenvolvimento dessa relação entre um mestre e um discípulo. E os discípulos estavam a serviço do mestre e eram obrigados a servi-los como servos, como eu acabei de explicar aqui, como eu acabei de citar Samuel, né? Mas certamente outros buscavam esse tipo de reconhecimento do seu mestre, mas ele não vinha sem trabalho. O trabalho era essencial ali naquela época. Então, certamente que cada discípulo que seguia ali o seu mestre, ele tinha que cumprir determinadas atribuições, cumprir determinadas etapas, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui, continuando sobre o discipulado no judaísmo, nós vemos então que ele era, pela nossa revista, eu estou dando uma resumida, mas ele era dividido em 3 etapas, né? Primeiro vinha o Bet Sefer, que ele era dos 6 aos 12 anos de idade, e basicamente ali, eu resumi bem, tá? Mas era aprendido a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, imagina as nossas crianças de hoje, né? De 6 a 12 anos, e eles tinham que aprender a Torá, e chegava a um ponto de acompanhando seus mestres, de decorar mesmo, de saber, de tanto ler, de tanta repetição, eles chegavam ao ponto de dominar bem os 5 primeiros livros da Bíblia. E se eles não dominassem, então eles não conseguiriam passar para a segunda fase. Os discípulos, eles passavam por provas, por testes, né? Eles eram testados todos os dias, certamente, pelo seu mestre, eles eram através de tarefas, né? A gente viu ali que o discípulo era nada mais que um servo, mas testes em relação ao conhecimento também eram realizados, para que então ele pudesse passar para o Beit Talmud, seria dos 12 aos 15 anos de idade, onde ele então passaria a ter um outro conhecimento ali, né? Então ele aprenderia os livros poéticos, os salmos, provérbios, mas faltou aqui no nossa apresentação, mas ele aprende também os profetas maiores, os profetas menores, os rolos. Ele teria então acesso ao restante, né, do Antigo Testamento, ao resto dos livros. Ele teria que aprender, ele precisava então ter um conhecimento muito maior, e essa era a fase então que eles eram testados e se chegava à conclusão então do que seria da vida daquele menino, daquele discípulo. Porque nem todos seguiriam para a terceira fase. A terceira fase do Beit Midrash é a fase definitiva. Então, aquela criança que começou aos seus 6 anos de idade, agora entrando na maturidade, na vida adulta, ele teria então que abandonar o seu pai, a sua mãe, os negócios da sua família e seguiria por esse caminho, né? Seria, acho que podemos fazer assim, uma analogia, seria praticamente um seminário, né? Onde aquela criança então chegaria ao ponto de não, é exatamente isso que eu quero me tornar um mestre da lei,
e ela abandonaria de fato a sua família, a sua sinagoga e passaria a seguir aquele mestre. E aí nós já encaixamos então no helenismo, né? Como é que funcionava então o discipulado no helenismo? Como é que foi isso? Então, ó, de um modo geral, o helenismo foi a concretização de um ideal de Alexandre o Grande, né? Todo mundo conhece a história. Que o que eles faziam? Como é que o grego fazia, né? Ele invadia, ele dominava territórios e então ele começava a colocar, a transmitir a sua cultura para aqueles povos dominados. Né? Ele não destruía, ele não desolava o local, mas sim disseminava a sua cultura. Bom, foi nesse período que as ciências tiveram seu primeiro e grande desenvolvimento, né, o tempo de Euclides, de Arquimedes, desses grandes matemáticos. Mas também foi um período assim, muito importante porque foi o período que preparou o apogeu de Roma. Né? Os gregos eles se importavam com essa transmissão do conhecimento, transmissão da cultura, construção de estradas, de meios para transmitir todo aquele conhecimento que eles tinham. Né? As histórias dos mestres gregos circulavam pelas ruas da Palestina nos dias de Jesus. Certamente eles conheciam todos os grandes filósofos, né? Platão, Aristóteles, eles tinham acesso então a esses grandes pensadores. Essa influência foi tão grande que nos negócios as pessoas usavam uma espécie de grego popular para se comunicar, o grego koiné, né, ou comum, que foi a língua que foi usada na escrita do Novo Testamento. Então a gente vê que a influência era tão grande da cultura grega que o Novo Testamento ele foi escrito em comum. Por quê? Porque era a língua que todos tinham acesso, que todos conheciam, que era a língua que seria mais fácil de disseminar as palavras de Jesus Cristo. E aí a gente, caminhando para o final, né, a gente é apresentado a essa reflexão. O cristianismo não é um evento isolado do mundo. Ele surgiu num tempo determinado, num contexto geopolítico singular e em condições históricas propícias, que serviram como pano de fundo para a afirmação da sua influência. Então é óbvio que Deus ele não faz nada por acaso, né? A famosa cristocidência, não existem acasos para Deus. Ele domina todas as ações, ele domina o curso da história. Então, o cristianismo precisava acontecer naquele momento. Por quê? Porque havia uma língua comum a todo o império, havia uma língua que permitiria então essa propagação rápida das palavras, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Né? Quando a gente para pensar, por exemplo, então, lá atrás na Torre de Babel, quando as línguas então foram confundidas, agora não, agora nós tínhamos então um momento propício, nós tínhamos uma língua que era falada como nós temos o inglês hoje, né? Era uma língua que permitia então transmitir a todos os povos conhecidos da época, as nações conhecidas da época, aquilo então que Deus tinha feito, realizado por meio de Cristo, que as profecias haviam sido cumpridas, que a nação de Israel tinha então o seu libertador, se não aquele homem que viria para libertar naquele momento então de forma bélica, mas o libertador da alma, do espírito, da mente, e que esse evangelho então ele teria acesso, ele estaria disponível para todos os povos, não é mesmo? E o contexto atual, né? Como é que a gente se relaciona com isso? Porque se a gente pensar em diferentes contextos, a gente consegue pensar nisso, né? E o nosso contexto atual? Olha essa charge aqui interessante que eu vi por esses dias. Com o Covid-19 eu fechei suas igrejas. E Deus respondendo, né? Ao contrário, eu abri uma em cada casa. E então o nosso contexto, ele não é um contexto de terra arrasada, muito pelo contrário, né? As pessoas tentam vender esse engano. Não, então somos terra arrasada agora? Não, certamente que não. Esse é o contexto onde o evangelho precisa florescer de alguma maneira, não é mesmo? O nosso pastor, há pouco tempo atrás, ele brincou dizendo que o combustível então do cristão é a perseguição. E de certa forma, sim. O evangelho de Cristo, quando ele é disseminado de certa forma mais veementemente, mais fortemente, devido às perseguições.
o sofrimento, né? Mas e o nosso contexto, né? Nós precisamos pensar nisso. Como nós vimos ali na charge, né? Até vou colocar de novo aqui. Ao contrário, eu abri uma em cada casa. Será que a nossa casa então tem funcionado como igreja? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer, não é mesmo? A gente, quando a gente acabou de ver aqui, quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós vemos então que havia uma relação ali de mestre e discípulo, que era preciso caminhar junto, que era preciso seguir os passos, que era preciso aprender com o seu mestre. E que oportunidade melhor então dos nossos familiares, eles teriam de estar tão próximos de nós, né? Dos nossos filhos estarem tão próximos de nós, de não só nos acompanhar na nossa vida individual, mas na nossa vida espiritual agora. Será que nós temos então aproveitado este momento para transmitir? Nós somos os mestres na vida deles, né? Eu já falei lá atrás então que um fracasso na vida familiar certamente frustraria o seu ministério de vida. Você poderia ganhar diversas pessoas para Cristo, mas um fracasso de um filho, um fracasso de uma esposa, de um marido, certamente isso te frustraria de certa forma. Então esse é o momento de nós termos o nosso discipulado familiar. Você é mestre na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Esse é o momento de você caminhar com eles, de mostrar para eles, através do seu testemunho de vida, através das suas ações, que existe um Deus e que Ele se importa com essas pessoas. É a maneira mais importante, não tem nada mais importante que você possa fazer agora do que isso, do que demonstrar para essas pessoas o Deus que você serve, não é mesmo? Mostrar que os planos do inimigo eles já foram frustrados. Não é mesmo? A gente poderia então estar agora cada um triste por estar com igrejas fechadas, mas nós vimos ali, naquele momento de pensar, não é mesmo? Que as coisas acontecem, o início do cristianismo, ele foi num momento específico, num contexto geopolítico específico e da maneira como Cristo queria que fosse. Assim como o coronavírus, assim como essa pandemia, ele foi num momento bem específico, no momento onde todos nós temos acesso à internet, podemos buscar conhecimento, temos vídeos, canais no YouTube, temos grandes pensadores, então nós precisamos nos alimentar, né? Esse é o nosso discipulado pessoal. Nós precisamos aproveitar esse momento então para sermos discipulados por Jesus, sermos discipulados por Deus, a buscar conhecimento, alimentados. Precisamos nos incendiar, não é? Quando a igreja voltar, como é que vai ser? Será que nós vamos ter cristãos sedentos, pegando fogo, querendo juntar várias brasas juntas? Ou será que você está se esfriando? Não é mesmo? Essa é uma preocupação que a liderança tem. Não por isso nós não temos nosso discipulado virtual, que é a terceira posição ali, o terceiro tópico. Mas o nosso discipulado pessoal é mais importante, porque você e eu somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Mesmo nós temos que dar conta das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos momentos, das orações que nós estamos deixando de fazer, do momento de passar com Cristo, que talvez nós estejamos deixando passar a oportunidade de ler mais a palavra. Você está ficando mais em casa. Será que a sua leitura aumentou? É uma coisa que nós precisamos nos perguntar, né? E, por último, o discipulado virtual. Nesse momento de pandemia, onde nós estamos impossibilitados de nos reunir como igreja, é muito importante que você participe. Participe dos nossos encontros virtuais. Participe da nossa EBD, participe dos nossos cultos, mesmo, para que então você seja alimentado. Nós podemos continuar sim vivendo como igreja, podemos continuar assim nos comunicando, na medida do possível, lógico, mas com consciência, mas precisamos estar em união, precisamos sim estar nos falando, precisamos estar nos conectando de alguma forma, até para que não haja um distanciamento maior, até para que não haja um esfriamento maior, tá bom? Então, esse é o nosso contexto atual. Nós passamos sim por uma doença que
vai passar, tá? Estamos muito próximos disso, muito próximos de chegar ao fim disso. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos passar assim como igreja, mas nós precisamos nos preocupar com esse contexto, o contexto em qual nós estamos inseridos, né? É importante sim nós estudarmos outros contextos, o Antigo Testamento é importante, importantíssimo. Precisamos olhar para o passado para entender o nosso presente e poder caminhar para o futuro. Estudar o contexto helênico é muito importante? É muito importante. Mas o nosso contexto atual é o hoje, né? Tem uma reflexão que diz o seguinte, né? Que o passado já é história e o futuro é incerto. Mas o presente está aí. É por isso que se chama presente, né? Uma dádiva. Precisamos, então, olhar para frente, se preocupar com o nosso contexto atual, se preocupar com o nosso discipulado familiar e discipulado familiar, então eu insiro também o nosso discipulado com os nossos vizinhos, que são mais próximos de nós, né? São as pessoas que provavelmente nós ainda temos algum contato. Nós saímos pouco, mas temos contato com os nossos vizinhos, com quem está trabalhando, como é o meu caso, nós temos o contato com os nossos amigos em ambiente de trabalho. Qual tem sido, então, o nosso discipulado para a vida dessas pessoas? Né? Nós somos aqueles que vão olhar para o lado agora e temos palavra de esperança, temos palavra de incentivo. Né? Enquanto as pessoas estão aí desesperadas, enquanto o mundo está desabando, né, para algumas pessoas, nós não. Nós somos aqueles que vão ser âncora na vida dessas pessoas. Precisamos ser essas pessoas. E por isso é tão importante esse discipulado pessoal nosso com Deus e esse discipulado até virtual, nós continuarmos buscando informação, continuarmos buscando conhecimento da palavra, enchimento espiritual, para que então nós possamos fazer a diferença, fazer discípulos, cumprir com aquilo que Deus espera de nós, amém? Então era isso que eu tinha para estar passando para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aí o empenho dos irmãos que acompanharam essa aula. Desculpa aí, estou aprendendo a mexer na ferramenta, então posso ter feito alguma coisa aí, ter fugido um pouquinho, mas Deus ele é que nos capacita, amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, esteja nos abençoando, Pai, esteja nos capacitando, esteja nos transformando, Pai, naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Senhor Deus, ser com nossos corações nesse momento de crise, Pai, ser com os nossos familiares, Deus, que possamos fazer a diferença, que possamos nos encher do Teu Espírito, Pai, e fazer a diferença neste mundo. Que possamos criar discípulos nos nossos círculos sociais, nos nossos familiares, Deus, os nossos grupos de WhatsApp, Pai, que nós possamos ser farol nessa escuridão, que possamos iluminar as pessoas, Pai, neste momento, Pai. Nos abençoa, nos protege, Pai, cuida da Tua igreja, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem em paz e mais à noite nós estaremos juntos com a live do Pastor Linhares no culto da noite. Amém?